Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Mateus. Capítulo 24 de Mateus. E, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: em tudo nós queremos valorizar as coisas materiais e pouquíssimas vezes procuramos entender as coisas espirituais e os valores espirituais de cada coisa. E toda a história da humanidade, os seres humanos, sempre procuraram trabalhar e agir segundo os seus interesses materiais. E nós precisamos desenvolver os interesses espirituais. E Jesus, como ninguém, ele soube mostrar isso para a humanidade. Como ninguém, ele soube nos mostrar a necessidade de ampliarmos a nossa visão de mundo, ampliarmos o nosso entendimento da vida. Então o que ele diz aos seus discípulos? Não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele estava mostrando que no futuro aquele templo de pedra iria cair, iria ser destruído, iria ser demolido, porque as picuinhas e as guerras estabelecidas entre aquele povo e os dominadores da época, os hebreus, iria trazer grandes problemas para todos. E não foi diferente. Mas, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos como serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Todos ficaram preocupados, mas esperaram Jesus chegar ao Monte das Oliveiras. E as oliveiras era uma cultura muito essencial. Produzia óleos, produzia azeitona. O óleo era usado para alimentação e também para as tochas, ou as candeias, as lamparinas. Então, subir ao Monte das Oliveiras é produzir a essência de você. Porque uma oliveira produz a essência. E se você está naquele monte, onde existiam muitas oliveiras plantadas, você estava buscando a sua essência naquele lugar. E os Espíritos esperam Jesus chegar, então, num ponto mais alto das suas reflexões, do estar consigo. E então eles perguntam: quando acontecerá todas essas coisas? Que sinal vamos esperar da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E até hoje existem pessoas, muitas das vezes, não têm coragem de dizer que é o Cristo, mas dizem que é o emissário do Cristo, que eles têm o poder de ajudar as pessoas, transformar a vida delas. E só eles podem fazer isso. Respeitemos. Nós não estamos aqui para julgar, estamos aqui apenas para comentar o Evangelho. Então, nós devíamos ter muita cautela para que ninguém nos enganasse, se ficássemos preocupados então com a vinda do Cristo. Mas o Cristo virá a todo momento para nós, desde que abramos nosso coração para o amor, para a solidariedade, para a compaixão, para a compreensão. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios das dores. Nação contra nação, guerras mais guerras, terremotos, maremotos, mas ainda não chegou às dores macros da transformação da humanidade. E desde que a humanidade existe, se somar todos os intervalos de tempo entre as guerras e das guerras que aconteciam na Terra, teríamos no máximo 5 anos de paz. Somando esses últimos 40 mil anos de existência inteligente na Terra, teríamos 5 anos de paz. Isso pegando um dia, 2 dias, 3 dias, que sempre tem uma guerra. Não é para nos assustarmos, não é para nos alarmarmos com as guerras. Terremotos,
Tem determinadas épocas que acontece 1 a cada 10 minutos. Agora está mais tranquilo, está tendo um espaço maior. Mas todo dia tem pelo menos um terremoto. Ou pelo menos uma dúzia de terremotos, porque tem na Nova Zelândia, tem na Itália, tem nas ilhas do Pacífico. Nova Zelândia também é uma ilha do Pacífico, mas aquelas pequenas ilhas. Tem na Ásia, tem nos Estados Unidos. Então tem um site que mostra os terremotos em tempo real. De vez em quando eu vou lá, dou uma olhada. E assim, todo dia tem pelo menos um em cada ponto onde tem muito terremoto. E às vezes vários, de variadas intensidades, mas intensidades médias para baixo. Aquelas que não causam grandes transtornos. Então não é para nós ficarmos preocupados. O que é então para ficarmos preocupados? Que será então essas grandes dores? Também não é para ficarmos preocupados. A nossa preocupação maior deve ser para fazermos o bem, construirmos o bem, porque a misericórdia divina diz que, quando a justiça vem nos bater a porta, se encontrarmos-nos trabalhando de coração pelo bem-estar do outro, a misericórdia manda que essa cobrança seja adiada por tempo indeterminado. Então nós devemos procurar fazer o bem, vivenciar o bem, sentir o bem em nossos corações e não vamos ficar preocupados, conforme Jesus nos está nos avisando. Para que nos assustar com todos os balbúrdias que acontecem no mundo? É natural, num planeta de provas e expiações. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Ali ele estava mostrando que os discípulos não iam encontrar facilidades, não iam encontrar momentos de tranquilidade para o trabalho. Iriam encontrar, sim, pessoas prontas a criar problemas, criar situações adversas, criar dores para eles. Isso aconteceu. O cristianismo nascente, desde a crucificação de Jesus, até estabelecer como religião oficial do Império Romano, muitas atrocidades foram cometidas com os cristãos. Queimados vivos, atirados nas arenas para os leões famintos, colocado no circo para flecheiros atirarem flechas envenenadas ou incendiadas, incandescentes. Ou seja, uma série de atrocidades aconteceu com os cristãos. E aí surge então o cristianismo como religião oficial do Estado. Quando os cristãos pensavam que respirar aliviado, vem lá Teodora e manda perseguir todos que acreditavam em reencarnação. E assim vai criando toda uma dificuldade para que o evangelho fosse implantado. Depois, na faixa de entre 1000 e 1500, começam-se as cruzadas e estabelece novo sangrento combate para estabelecer o cristianismo entre os corações humanos. E até nesse momento era cristãos contra cristãos, que os muçulmanos eram cristãos na época. Coisas insanas. E nós mesmos estávamos lá, por isso estamos aqui estudando e fazendo essa reflexão. Não podemos culpar quem estava lá, porque muitas das vezes somos nós que estamos hoje estudando o Evangelho. Por isso, todos os tumultos que existem no mundo, todas as balbúrdias que existem, não é para nos assustar, nem é para nos enganar. Porque pode ser um falso profeta e enganar a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. As iniquidades que existem hoje sobre os mais variados níveis de entendimento, níveis de classificação, leva-nos a fazer uma reflexão sobre a nossa conduta, sobre a nossa forma de agir, sobre a nossa forma de interagir, sobre a nossa forma de encarar as realidades que a vida traz para nós. E fazendo todas essas interações e essas interrogações, nós vamos então começar a pensar o que temos feito de especial para merecermos nos livrar de determinadas situações constrangedoras, atormentadoras, porque talvez, não podemos afirmar, mas podemos
filosofar sobre essa possibilidade. Nós podemos ter sido aqueles que criamos os problemas lá atrás. Mas se perseverarmos hoje, fazendo bem, procurando entender o Evangelho, trabalhar com o Evangelho sem nos preocupar com o outro, mas sim conosco mesmo, com a nossa interação íntima, com os nossos valores éticos e morais, nós, logicamente, seremos espíritos melhores e estaremos salvando-nos das nossas iniquidades, das nossas mazelas, das nossas tentações. Precisamos, pois, tomarmos as atitudes mais compatíveis e coerentes com a prática do Evangelho, mais positivas e mais coerentes com o entendimento do Evangelho. Nosso amigo espiritual, hoje espiritual, ontem grande companheiro de trabalho, Cirilo de Ávila, diz que estudar o Evangelho é um momento de iluminar a nossa alma. Mas praticar o Evangelho é alimentar nossa alma para toda a eternidade. Simples frase, de grande conteúdo. Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. E quando o Evangelho for lançado por todo o universo terráqueo, por todos os continentes da Terra, será o fim. O fim da era da iniquidade, o fim da era da prova e da expiação. Porque aí, todos refletindo sobre o Evangelho, começará o processo regenerativo. Não é o fim do mundo, é o fim de um ciclo. Então nós precisamos entender que quanto mais pessoas nós levarmos o Evangelho, quanto mais pessoas conhecerem e entenderem o Evangelho, mais perto do fim das iniquidades, das insanidades, das guerras, das destruições em massa. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. E a gente vai vendo, muitas das vezes, pessoas tomando atitudes abomináveis dentro dos templos religiosos, seja qual denominação for. E ali, então, está chegando o momento da transformação. Está chegando o momento de nós mudarmos a forma de encararmos a vida, a forma de encararmos os nossos momentos evolutivos. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Nós devemos procurar ir para os montes. Mas não é um monte, subir uma montanha, é ir para o lugar mais sagrado da nossa consciência. Porque está na Judéia, naquele tempo, eram as pessoas que faziam todos os tipos de julgamentos, todos os tipos de provocações para manter as tradições. E subir para os montes, Jesus sempre subia para os montes para orar. Então, saia das tradições, vá orar, vai sintonizar com Deus, vai criar novas perspectivas para a sua caminhada, para o seu processo evolutivo. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Então, se você já está no patamar mais alto da sua consciência, se você já está no seu processo de superconsciência, de procurar entender o outro com todas as suas dificuldades, você já consegue entender que o outro é o outro, que o outro passa por dores e sofrimento, dentro de um processo de evolução natural para que nós possamos nos aperfeiçoar, não desça para buscar alguma coisa lá na sua casinha mental inferior. Mantenha-se com um pensamento elevado, mantenha-se com um pensamento de amor pelo semelhante, de solidariedade, de confraternidade. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Se você já está no campo de trabalho, não se preocupe com a sua veste. Trabalhe. Procure cultivar o amor e a paz em seu coração e ser útil àqueles que caminham contigo. Procure ser útil àqueles que estão necessitados do pão. Vai produzir o pão, vai produzir a vinha, vai produzir as oliveiras, plantá-las para colher. Não volte atrás procurando vestes, procurando aquela tradição que te mantém dentro de determinados patamares que não te ajudarão a chegar a Deus. Você já está no campo de trabalho. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Ou seja, quem estiver na gestação de ser uma pessoa melhor, quem ainda está alimentando a ideia de ser melhor, e não tomou a posição de ser melhor, vai estar em dificuldade.
É necessário fazermos a nossa transformação. É necessário fazer a nossa mudança íntima, porque se ainda estivermos num processo de gravidez, ou seja, esperando uma oportunidade melhor para sermos melhores, esperando uma condição para começarmos a agir no campo do Senhor, amamentando ainda a ideia que a gente ainda tem que carregá-la com muito cuidado, então nós estaremos em risco, porque não sedimentamos os valores do amor, não sedimentamos os valores da alma. Meus irmãos, minhas irmãs, trabalhemos, pois, os nossos raciocínios para entendermos a oportunidade que temos de agir em nome do Senhor, de trabalharmos intimamente pelo crescimento que deve ter em nossas almas, em nossos corações. Somente trabalhando esses sentimentos, construiremos uma manhã de luz e de paz. Saibamos, pois, ser aquele que semeia o bem, sermos aqueles que vá colher o bem nos corações mais áridos. Mas sabermos olhar para aquelas pessoas ainda ignorantes das leis do amor e dizer, dentro de ti há uma centelha divina, que fazendo brilhar pelas suas ações no bem, você encontrará a paz de consciência para que você possa seguir por novos caminhos, por novas jornadas. Trabalhemos, pois, intimamente, para sermos aqueles que já colhem, que já estão trabalhando no campo para que as luzes excelsas do Pai brilhem ao nosso redor. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco haverá jamais. O inverno, naquelas regiões, era muito rigoroso. Até hoje, o inverno naquelas regiões do Oriente, de Israel, Líbano, Síria, é muito intenso. Recentemente, vi a reportagem que tinha 11 metros de neve no Líbano. E o Líbano faz divisa com Israel. Então, em Israel deveria ter bastante gelo. Esse trabalho que nós temos que ter, de saber ter o momento certo de agir. Se nós tivermos que sair no verão, no outono, na primavera, ou melhor, na primavera, no verão ou no outono, né, para seguir a sequência, nós teremos a oportunidade de podermos caminhar com tranquilidade, com segurança. Porque já trabalhamos, ou melhor, estamos encontrando um clima favorável para a nossa caminhada. Na primavera o clima é ameno, no verão é mais quente, no outono volta a ser ameno, mas ainda não é gélido igual no inverno, onde as dificuldades são muito maiores. E também que não seja no sábado, porque o sábado é aquele dia que ninguém trabalha. E mantendo as tradições de muitos, não lhe oferecerão nem um copo d'água, porque não trabalham. É o dia dedicado ao Senhor, sem compreenderem plenamente que aquele momento é um momento de reflexão e de amparo uns aos outros, preso ainda aos conceitos retrógrados das tradições do passado, a pessoa não saberá e não conseguirá encontrar o apoio necessário para continuar a sua jornada de redenção. Trabalhemos então para que as nossas aflições não cheguem ao ápice de estarmos perdidos na caminhada em pleno inverno e em pleno sábado, mas estarmos caminhando com a condição convicta e segura pelo sol de primavera, por uma noite de verão, enluarada, é claro, ou por uma tarde de outono. E no outono ainda temos frutas fartas ao longo do caminho. E no inverno, muitas das vezes as árvores nem sequer têm folhas. Por isso é importante nos prepararmos para a caminhada, enquanto temos o aquecimento do nosso sol para o nosso verão. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Os momentos de sofrimento, de tensão da humanidade, seja por quais motivos forem, ele tem uma abreviação, uma atenuação,
Porque tem os escolhidos, tem aqueles que souberam vivenciar o Evangelho. Então, entre todos os povos, tem aqueles que já vivenciam melhor o Evangelho, dando equilíbrio para que não haja tanto sofrimento no meio da população. De todas as formas, é bom estarmos juntos daqueles escolhidos, é bom estarmos juntos daqueles que estão em torno de nós, para trabalharmos intimamente em nossos corações os bons sentimentos, a boa vontade e a boa luz. A luz que ilumina corações, que transforma consciências. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Prodígios, sinais, muitos podem fazer, inclusive os falsos profetas. Agora, vivenciar o Evangelho, agir de forma íntegra perante o Evangelho, isso é para poucos. Inclusive, entre os escolhidos, poucos conseguem vivenciar de forma íntegra o Evangelho, mas eles estão se esforçando. Como diz Kardec, para se conhecer o verdadeiro espírita, é necessário observar as lutas que ele empreende pela sua transformação moral. À medida que vamos procurando nos transformar moralmente, nós vamos então construindo intimamente as forças do amor para seguirmos em paz e harmonia para a construção de um mundo melhor ao longo das nossas existências, ao longo de tudo aquilo que a vida espera e traz para nós. Eis que eu vou-lo tenho predito. Então, Jesus já prevê para nós uma série de dificuldades lá no início para a implantação do cristianismo. E hoje nós muitas das vezes encontramos descrédito de muitos a quem nós vamos levar a palavra do Evangelho. Às vezes nós vemos pessoas fazendo-se passar por grandes cristãos, mas tomando atitudes iníquas, enganando, tirando até mesmo o pão da boca de miseráveis para se lucupletarem. Cada um dá conta de si mesmo. Cada um sabe o que está fazendo. E podem ter certeza, meus irmãos, minhas irmãs, a lei divina nunca erra o endereço e ela nunca falha. Cada um de nós temos que despertar na nossa consciência. E muitas das vezes, aqueles que a gente vê como falso Cristo ou falso profeta, eles estão estimulando no outro o ato de doar para Deus. Doar para a causa de Deus. E se o outro está fazendo mau hábito, mau uso, vai responder por isso. Mas em compensação, quem doou está com a consciência tranquila, que já aprendeu a oferecer ao Senhor um pouco daquilo que ele tem, e às vezes até do necessário. Enquanto nós queremos criticar, mas não queremos coçar o nosso bolso para ajudar ninguém. Apenas fazemos críticas. Então, antes de tomarmos essa ou aquela atitude, olhemos para dentro de nós mesmos. Façamos uma interrogação e uma introspecção. Como eu tenho agido, como eu tenho caminhado, e de que forma eu vou me preparar para estar na seara do Senhor com a túnica nupcial, conforme a parábola lá atrás que já vimos. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Não adianta dizer onde está o Cristo. Ele está no deserto. Muitas pessoas estão no deserto íntimo e dizem ser o Cristo, o mensageiro do Cristo. Já observaram? Temos que ter o jardim dos bons sentimentos em nossos corações, o oásis divino em nós, e não no deserto. No interior da casa, de qual casa? O Cristo deve nascer em nossos corações, em cada um de nós, e não na casa. E não em quem está no interior da casa, mas ele deve nascer no interior de nossos corações. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Olha que recado interessante.
Os relâmpagos saem do Oriente para o Ocidente, do Ocidente para o Oriente. Aqueles lampejos de luz, passageiros diante da tempestade. Então, ocorrendo muitas tempestades, não se preocupeis. A vinda do Senhor, do Filho do Homem, será muito rápida, mostrando-se nos corações de cada um, pela lei do amor, pela lei da misericórdia. Assim como disse no versículo anterior, que devido aos escolhidos as aflições serão atenuadas, mas onde tem o cadáver, ali se ajuntam as águias e as aves de rapinas. Então, se alguém diz que está o Cristo aqui ou ali, aqueles que ainda não quiseram fazer a sua transformação interior vão buscar. Como as águias buscam os cadáveres. Precisamos saber interiorizar o Cristo, interiorizar as leis do amor. Logicamente que algumas pessoas precisam de alguém para esclarecê-los. Não tem nada de errado. Nem vou condenar a este ou aquele que se disse o Cristo. Responsabilidade é dele. Compete-nos a responsabilidade de olhar para nossos corações e ver se dentro deles está nascendo a chama do amor, a chama das realizações superiores da alma. E, logo depois da aflição, daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então, passados os momentos de grandes aflições, de grandes dificuldades de cada um de nós, começará a ter coisas diferentes. O que é o sol escurecerá? O sol se apagar? Um grande eclipse? Mas também a lua não dará a sua luz. Poderíamos pensar num grande eclipse? Um planeta intruso passando entre o sol e a terra? Ofuscando toda a luz, escurecendo tudo? O que nós temos que ver que aqui é uma metáfora, é uma parábola. O sol vem alimentar as almas. Se nós nos esfriarmos no amor, que alimento nós vamos oferecer uns aos outros? Ou que alimento nós vamos sorver do sol, se não sabemos oferecer esse amor? A lua mantém o ciclo da vida, inclusive da reprodução. Enquanto nós estivermos com o coração vazio de amor, que tipo de reprodução nós estamos oferecendo? O Bhagavad Gita diz que os filhos dos atos sem o amor, nada que os faça para educar dá resultado. Então, compreendendo a extensão da complexidade da alma humana, nós temos que prestar atenção. Estrelas cairão do céu. Seriam bombas? Meteoros? Ou espíritos de luz vindo acudir a humanidade, tentar despertá-las para as realizações? E as potências do céu certamente serão abaladas. Quantos espíritos estão no mundo espiritual confortavelmente achando que eles já estão salvos, porque vieram aqui e fizeram uma encarnação meia boca, fazendo meia dúzia de caridade, e chegam no plano espiritual querem um status. E não querem fazer mais pela vinha do Senhor. Então, nesses momentos em que passa as aflições do mundo, quanto mais confortável você estiver, seja encarnado ou desencarnado, mais abalado você vai ficar. Porque nós temos que estar sempre incomodados com a iniquidade do mundo e agindo para fazer o melhor. Não chegando empunhando as armas da guerra, mas empunhando a espada de luz que Jesus nos trouxe. Qual espada é essa? A espada que separa o homem velho do homem novo. O homem novo passando a fazer o bem incondicionalmente, amando a todos, compreendendo a dificuldade de cada um. E se você está achando que você está na posição de conforto, não importa onde você está, será abalado nas suas mais íntimas estruturas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória.
No momento em que nós temos plena consciência de que somos filhos de Deus, no momento em que temos plena consciência de que devemos trabalhar uns pelos outros, procurando produzir o bem-estar para os outros, entendendo que todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus, e que precisamos aprender a servir a causa do Pai, trabalhando incansavelmente para as realizações superiores da alma, então nós começaremos a colocar em prática determinadas bases que acenderão as luzes da nossa consciência. E nesse momento, podemos captar a imagem do Senhor sobre as nuvens das nossas tempestades íntimas, guiando nossos passos para a caridade, para a solicitude do amor que deve sempre estar presente em nossas almas. Precisamos então compreender que o sinal do Filho do Homem é a nossa iluminação da alma, e cada um tem o seu momento íntimo, o seu momento particular de atingir essa iluminação, porque em todas as tribos tem os escolhidos para atenuar o sofrimento da humanidade. E ao ver o Filho do Homem sob as nuvens das nossas tempestades íntimas, saberemos então conduzir nossos passos, segundo as leis do amor e da caridade, para estarmos indo ao encontro do Senhor, não sobre as nuvens da tempestade, mas nas glórias celestes do dever bem cumprido. E ele enviará os seus santos anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Nenhum de nós na Terra podemos viver sem um protetor espiritual. Está no livro dos Espíritos. Queiram acreditar ou não, nós precisamos dessa proteção espiritual. E nesse momento em que despertamos para as luzes eternas do amor, saberemos escutar os anjos tocando as suas trombetas, a música sagrada que nos levam a sintonizar e seguirmos aquele caminho de redenção e de paz. E em todos os cantos da terra terão aqueles que ouvirão o chamado do Senhor, e terão aqueles que ascenderão ao clamor dessa chamada para o seu patamar superior de entendimento, para o seu patamar superior de consciência, agindo com bom senso, com responsabilidade. Sigamos, meus irmãos, trabalhando no processo de renovação íntima, para que a consolação em Jesus se torne uma ativa ação de consolar os mais aflitos do que nós. Consolar aqueles que ainda não compreendem o sentimento de amor. Consolar aqueles que ainda não entendem a mensagem do Cristo. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virem todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. A cada estação do ano tem seus sinais claros e evidentes nas plantas. Elas demonstram pelos seus ramos, pelos seus brotos, pelas suas flores, pelos seus frutos. E os belos brotos da figueira vêm no verão. E no outono já estão frutescendo. E, aliás, a figueira não dá fruto. Ela dá uma flor, que nessa flor tem a semente, tem a fecundação. Porque a terra está entrando em regeneração, ainda não é o reino de Deus nos corações dos homens, mas a compreensão de que existe um reino de Deus para a humanidade. Por isso Jesus usa a figueira, porque ela não dá fruto, ela dá uma flor comestível. Uma flor que sacia a fome, mas ainda não é o fruto do Senhor, dos corações puros, que podem habitar um reino de felicidade, mas são aqueles corações que lutam para se aperfeiçoar, que buscam a superconsciência.
E esses corações, então, podem habitar a terra em regeneração para continuarem seu trabalho de purificação. Porque já sabem que existe uma lei maior que governa a vida. Já sabem que existe a lei da responsabilidade pessoal e intransferível para construirmos o nosso amanhã, para construirmos a nossa redenção. E no momento que começarmos a ver desabrochar a superconsciência em muitas pessoas, Jesus está vindo. Mas ele vem em espírito, em luz de amor, para aqueles que já estão despertos, separando-os dos bodes rebeldes. Porque as ovelhas dóceis e disciplinadas seguem compondo o rebanho do Senhor. Mas os bodes rebeldes vão para aqui, para colar, e acabam indo para outros planetas, procurando se regenerar. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. É importante compreender que Jesus mostrou para nós que temos que fazer uma grande transformação no nosso coração, no nosso modo de sentir, no nosso modo de emocionar, no nosso modo de construir o amanhã. Porque a terra passará por grandes transformações. O céu constantemente muda de posições às estrelas. Porque todo o movimento que as estrelas têm vai movendo todo o bloco para posições diferentes. Mas as palavras do Cristo permanecerão vivas em todos os corações. Porque todos os corações estão ligados pela consciência, e pela consciência estamos ligados a Deus. E ligados a Deus, nós teremos que saber vivenciar os ensinamentos do Cristo, porque eles são universais. Então, essas palavras não passam, elas ficam vivas em nossa alma. E estando viva em nossa alma, nós temos que, então, começarmos a agir na edificação do amor em nossas vidas. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Deus tem um momento para tudo, inclusive para as grandes transformações. Nós, muitas das vezes, afoitos, queremos que a transformação aconteça amanhã. Mas se ela acontecer amanhã, nós estamos de fora. E Deus tem esperança que nós estejamos dentro do processo transformador da humanidade. Por isso, a nossa responsabilidade é pessoal e intransferível, e todos nós temos então que começar a fazer o trabalho de melhoria íntima, de engrandecimento dos nossos sentimentos, de engrandecimento de nossa alma, na busca da elevação para Deus, na busca da construção de uma manhã de luz. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Lembrando que Noé é o momento da transformação das consciências em um outro planeta. E ainda aquelas pessoas animalizadas que carregavam dentro de si uma semente de todos os animais selvagens daquele planeta, não davam para ficar ali num processo de regeneração daquele planeta que eles estavam. Então eles entram na arca com seus animais e vêm para a Terra. Na Terra, onde havia grandes tempestades, grandes maremotos, grandes terremotos, capazes até mesmo de matar uma grande quantidade de pessoas e um piscar de olhos. As lutas pelo pão de cada dia seriam mais intensas, porque no outro planeta eles tinham máquinas colheitadeiras, tratores para a Terra e um robô pilotando. Nem precisavam ficar no sol. Ficavam dentro de um ambiente refrigerado, como já temos hoje. Chegamos a esse estágio. Conseguimos impulsionar o progresso da Terra, mas não conseguimos ainda impulsionar o nosso progresso moral para continuarmos essa Terra regenerada, cheia de possibilidades para trabalharmos menos, para sofrermos menos. Então, se ainda não nos adaptamos à tecnologia que já temos, começamos a criar problemas para o processo evolutivo da moralidade, da espiritualidade do planeta. E aí é o momento do dilúvio, do momento de derramamento de lágrimas para irmos para planetas, tal qual a Terra há 40 mil anos atrás, há 4 mil anos atrás.
Temos que saber ler nas entrelinhas. Certa vez, assistindo uma entrevista de um grande líder político do mundo, ele dizia que ele, naquele momento, falava como um chefe de Estado e garantia para aqueles empresários que aquilo que ele estava falando é o que ia acontecer. Se fosse para ele falar diplomaticamente, de uma forma muito floreada, ele mandaria um diplomata, porque os diplomatas têm a capacidade e o treinamento para omitirem a verdade. E também ele não falava como um político porque ele não estava arrumando de meios para chegar a um fim. E eu fiquei ouvindo aquilo ali, ouvi umas 2 vezes aquela entrevista, porque estava gravada, e comecei a entender as parábolas. É uma forma diplomática de Deus mostrar para nós. Os diplomatas falam omitindo certas verdades, esclarecendo certas verdades, mas não falam mentira. Porque a verdade vai estar naquilo que o outro consegue entender e cai na armadilha se ele não for bem preparado. Por isso, nós temos que entender que a Arca de Noé é a nossa mente. Temos que entender que dentro de nós tem uma série de animais que nós devemos domesticá-los, humanizá-los, educá-los, para não criarmos um dilúvio que nos transporte pelos mares bravios do universo e a nossa barca caia num planeta de expiações, como foi nos processos dos séculos passados, dos milênios passados, que os capelinos, principalmente, chegaram à Terra bem primitiva. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até no dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Preste atenção. Não pensem vocês que serão grandes chuvas trazendo grandes dilúvios que transformará a humanidade de uma noite para o dia em pessoas boas. Nós temos que prestar atenção que nos dias anteriores ao dilúvio, muitos faziam suas festas, se regalavam nos seus prazeres, mas ninguém se preocupava com Deus. Apenas Noé. Noé é aquele que foi o guia, provavelmente, de todos que vieram. Ou seja, a nossa essência espiritual tem que entrar na arca, tomar consciência das leis divinas e seguir o seu processo regenerativo pelos caminhos que a justiça divina nos colocar nos grandes tempestades que nos transportarão para o planeta que for necessário ao nosso processo de reajustamento. Portanto, o dilúvio são as nossas lágrimas de choro, de sofrimento. Meu Deus, por que eu não me modifiquei? Meu Deus, por que eu não me transformei? Meu Deus, por que eu não fiz o bem que eu deveria fazer? Por que eu traí? Por que eu cometi erros daqui e dali? E por que eu não procurei me acertar? Por que eu não procurei me instruir? E procurei, às vezes, até me destruir fisicamente, degradando-me moralmente, perdendo a oportunidade divina de, ao abrir a janela da minha arca, soltar a pomba da consciência tranquila e não o corvo das culpas e dos tormentos interiores. Somente com a pomba da consciência tranquila e na janela da nossa consciência conseguiremos estar na terra regenerada. Encontraremos o alimento espiritual necessário para ficarmos aqui. Enquanto ainda carregarmos o corvo voraz, teremos que partir para planetas condizentes com a necessidade dos corvos. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Se você está num campo de batalha, o teu general diz o seguinte: prepare as trincheiras. Fique atento, crie suas proteções, porque o teu inimigo está vindo. Aí você chega, começa a cavar a trincheira e fala: o sol está muito quente. Vou sentar debaixo da sombra daquela árvore e vou esperar um pouco mais.
Quando estardecer, eu cavo. Vem o inimigo, você não tem a trincheira para se defender e você perde a guerra. Assim, quando Jesus está nos mostrando se dois estiverem no campo, enquanto nós estivermos trabalhando no campo do Senhor, mas estivermos dúbios, cheios de dúvidas, ora fazendo bem, ora fazendo mal, quem somos nós? Somos aqueles que vamos padecer o sofrimento e as agrúrias daqueles momentos. Então, se estamos no campo do trabalho, que estejamos concentrados no bem, fazendo o melhor possível. E se estivermos aí já num trabalho mais sofisticado, usando do moinho para purificar o trigo que nos alimentará a alma, é mais ainda a responsabilidade nós temos para estarmos com a consciência mais tranquila e com a certeza de que devemos produzir o melhor trigo para o Senhor. Porque a vigilância tem que estar sempre em todos os momentos da nossa vida, em tudo que vamos fazer. Enquanto formos dúbios, uma parte de nós fica presa à terra, outra parte de nós procura o céu, mas ainda não estamos preparados para a vinda do Senhor e poderemos perder a oportunidade de entrarmos para a terra regenerada e temos que sair para um processo de evolução em outro sistema, em outra situação, em outra condição, mais dolorosa, de mais sofrimento. Mas considera isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. É o caso que nós falamos da trincheira. Então, se você sabe que a hora que o ladrão vem, você fecha a porta naquele horário, tranca, solta um cachorro bravo, se arma para proteger. Mas como você não sabe que hora vem o ladrão, o que você tem que fazer? Vigiar a casa o tempo todo. E a casa que Jesus está falando é a nossa casa mental. Temos que ter cuidado para não acendermos uma vela para Deus e outra para o diabo. Não se pode servir a Deus e a mamon. Então temos que abrir o nosso coração para servir ao bem, o bem, com o bem e para o bem. Somente fazendo esse trabalho íntimo nós vamos construir e edificar as forças do amor em nossas vidas. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Filho do Homem é aquele que transcende as concepções naturais da vida para vir ao mundo. E no momento que nós começarmos a transcender o nosso entendimento natural da vida, do olho por olho, dente por dente, do amor a nossos familiares e não ao mundo, na hora que nós transcendermos disso e passarmos a nos ver todos como irmãos, a partir do momento que a gente entende as leis de solidariedade e de compaixão, então nós já estamos podendo conceber o Filho do Homem dentro de nossos corações, relativamente, porque ainda somos a figueira que vai dar uma flor, não a árvore que vai dar o fruto. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? E nós temos que aprender a trabalhar. E a quem nós estamos servindo? Nós estamos sendo prudentes e fiéis ao Senhor para que a nossa casa mental, esteja sempre firme e com condições de superar as dificuldades e todos os tormentos do tempo, das tempestades, dos raios e trovões, dos ventos, das secas e das chuvas. A nossa casa mental tem que ser firme na fé, firme na confiança no Senhor, mas operante no bem. Operante na nossa disposição íntima de amar, perdoar e construir as forças do bem ao longo da nossa vida e do nosso tempo. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Trabalhando pelo bem-estar do próximo, trabalhando pelo bem-estar da sua superconsciência, da sua consciência divina. E para isso, para conseguirmos trabalhar a nossa consciência divina, nós temos que estar trabalhando em prol do bem-estar dos nossos semelhantes que passam momentaneamente por sofrimentos ou por as angúrias da vida. Saibamos, meus irmãos, minhas irmãs, que o processo de renovação das nossas almas depende de cada um de nós. Depende dos passos que vamos dar.
Depende de como vamos dar o nosso primeiro passo, da nossa transformação íntima. Porque somente transformando-nos intimamente construiremos um amanhã de luz e de paz. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Quando você está servindo ao Pai, Deus nos coloca acima dos bens materiais. Porque não adianta ter bens materiais e o coração está vazio de amor. Não importa termos bens materiais e ainda não sabermos amar os nossos irmãos mais necessitados. Não sabermos oferecer nem que seja uma bala àquele que está passando por um momento difícil. Uma mensagem de paz. Uma página de luz. Aprendamos a nos transformar intimamente. A cada um segundo as suas possibilidades. E o homem deve servir na intensidade do teu ser, das suas possibilidades íntimas. Porém, se aquele mau servo disser consigo, meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e comer e beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo, num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Podemos interpretar sobre as várias formas. Quantas vezes a gente está fazendo a campanha do quilo, a gente olha para aquelas pessoas sentadas num bar bebendo, e a gente entrega a mensagem, não quero isso não. Outros já pegam a mensagem e falam assim, não, que trabalho bonito você faz. E sempre procura ajudar de alguma forma. Mas só dele reconhecer que a gente já faz um trabalho bonito, ele já está mudando a sua consciência. Forças estranhas e alheias ao nosso entendimento o prende ali. Não estamos condenando, apenas relatando um fato. À medida que o tempo passa, cada um faz a sua transformação. À medida que o tempo passa, cada um procura olhar a vida por um ângulo distinto e mais aperfeiçoado. A cada momento que a vida vem para nós com as suas características, ela vem mostrando-nos que para sermos servos do Senhor, precisamos estar atentos todos os dias. Porque se estivermos embriagados pelos licores do mundo, podemos causar um grande acidente. E ficarmos nós mesmos nos prantos e ranger de dentes das dores físicas. Mas também poderemos chegar no plano espiritual e ter os dores e rangeiros de dente das dores da consciência que não fez o que deveria fazer, que não fez a sua transformação que deveria fazer. E ver os seus bens compartilhados com os hipócritas. Ou seja, você estará junto daqueles que são seus iguais. Só que no mundo espiritual, a dor bate à porta de uma forma diferente. A dor é moral. A dor é profunda. E aí nós precisamos ter força para transformarmos-nos intimamente. Mas não teremos a oportunidade de passarmos para a prova bendita da reencarnação restauradora neste planeta. Teremos que ir para outro, mais inferior, onde as dores e as provações serão mais difíceis, mais delicadas, mais complexas. Portanto, vamos aproveitar o momento e a oportunidade de nos transformar, porque Jesus assim nos convida. E estudar o Evangelho é o momento de conscientizar a consciência, diz-nos nosso irmão Yaakov. Vamos conscientizar a nossa consciência estudando o Evangelho de luz. Se não conseguimos entender tudo, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos explica em profundidade. Temos livros de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, como Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva e aquele mais quintessenciado, Palavras de Vida Eterna. Livros que trazem para nós um novo luz, um novo alento, um novo patamar de buscar entender as bênçãos do Senhor. Que saibamos, meus irmãos, minhas irmãs, compreender que Jesus traz para nós um novo norte, uma nova oportunidade, uma nova luz. E que essa luz vai resplandecer em nossos conscientes, iluminando-nos para a caminhada da nossa redenção, amando, perdoando e servindo em nome do Senhor. Pai,
paz e luz. Que Jesus esteja sempre presente em nossas vidas, nos iluminando e nos fortalecendo, porque somente assim nós estaremos construindo para edificar uma manhã de luz, uma manhã de paz e de fraternidade.